Agora eu chamo a sua atenção para essa história que é de extrema sensibilidade. Hoje, a morte da Clarinha, a paciente misteriosa que por 24 anos viveu no Hospital da Polícia Militar aqui em Vitória, hoje completa 15 dias. O corpo segue no DML porque os peritos ainda aguardam a liberação de resultados de novos exames realizados para tentar identificar possíveis parentes da Clarinha. Ou seja, gente, ainda existe a esperança de encontrar algum familiar e desvendar o mistério por trás dessa história e dar à Clarinha um enterro digno. E para que Clarinha fosse muito bem cuidada nesses 24 anos, um personagem com um coração gigante foi fundamental nessa história. Um médico, gente, que foi muito além do profissional e se tornou a família que ela não tinha. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Jorge Potratis. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui também. Não tem como a gente não se emocionar, né, diante dessa história que comoveu o Espírito Santo, ganhou uma repercussão, uma grande repercussão nacional, mas vamos começar do início. Em que momento que o senhor teve conhecimento da história da Clarinha? Bom, no dia 27 de junho de 2001, a Clarinha chega na enfermaria onde eu estava trabalhando, né, como oficial da Polícia Militar, médico, para ser internada naquele setor, vinda de um outro hospital de trauma, né, que é o Hospital São Lucas, após ter passado por aquele hospital durante um ano. E ela ter ficado na UTI, e quando ela teve a alta da UTI deste hospital para a enfermaria, então foi solicitado um acordo entre as direções que ela fosse para o Hospital da Polícia Militar, uma vez que ela não tinha familiares que a acompanhassem na sua estadia na enfermaria do São Lucas, o que poderia colocá-la em risco em função dos vários tipos de pacientes que lá internam, e ela ser desprotegida porque não tinha ninguém para olhar por ela. E aí ela foi admitida, então, nesse setor, na enfermaria clínica do HPM. E eu era o responsável, como médico, como oficial responsável pelo setor. E outros colegas trabalhavam comigo na época também. Mas o cuidado sempre era comigo, porque eu sempre assistia a ela todos os dias, nesse tempo todo que eu trabalhei lá. Como o senhor bem disse, né, ela passou um ano, então, em outro hospital, ela foi transferida. A partir do momento que o senhor assumiu, né, ela como paciente, o senhor tinha noção da complexidade, dos desafios? Porque já vinha, então, um histórico, né, que não tinha até então nenhum familiar identificado, que ela não tinha documentação. O senhor tinha essa noção? Olha só, Roberta, quando ela chegou, a princípio eu fiquei até um tanto quanto revoltado ali naquele momento, uma revolta interna, nada explícita, nada demonstrado, mas uma revolta interna como profissional. Por quê? Porque como médico, a gente é acostumado a receber os pacientes, colher uma história clínica, fazer um diagnóstico, determinar um plano terapêutico, tratar e aí depois, com o tempo, devolver para a sociedade ou até curado ou devolver para a sociedade ou para a família com uma proposta de tratamento e acompanhamento futuro, né, caso as doenças assim o necessitem. Existem doenças agudas que vão ser curadas e tem doenças crônicas que vão ser acompanhadas. E ali eu já vi logo de cara que seria um desafio, por quê? Porque como ela não tinha nome, não tinha ninguém, não tinha família, por mais que eu quisesse ofertar para ela qualquer plano terapêutico, qual é a proposta que eu tinha ela de devolver ela para a sociedade? Nenhuma. E aí então começamos a trabalhar coisas muito assim incipientes, porque eu também não tinha experiência com isso, apesar de ser oficial da polícia e tudo, mas a gente não tem esse know-how de investigação, né, uma coisa meio detetivesca, enfim. Fui então pedindo auxílio de um, de outro. A primeira coisa que eu fiz foi solicitar à Polícia Civil que tentasse impressões digitais com ela. Eles prontamente nos atenderam, sempre nos atenderam, e foram lá e constataram que ela não tinha as referidas impressões digitais em função das sequelas que ela tinha. Ela ficava com as mãozinhas fechadas e com isso ela não tinha atrito e aí as impressões digitais vão embora. Aí já foi uma derrota logo ali, porque não tinha como comparar. Por outro lado, se ela tivesse alguma impressão digital naquele momento, também ficaria difícil, porque os bancos de dados do Brasil inteiro, eles não são unificados. E era tudo visual, não era digital. Tinha que comparar cada folha de cada pessoa com quem você quer investigar.
Então, a partir da premissa que ali também seria uma coisa mesmo difícil, mas seria um dado a mais. E aí, assim, vi que ela, logo de início, pedia exames iniciais e tudo dela para poder ter uma rotina dela, e vi que ela não tinha problema de saúde algum, a não ser a sequela do trauma que ela sofrera um ano antes, estando em coma, que a gente chama um estado de coma vigil, né? Ela abre os olhos, tem alguns movimentos involuntários, mas não tem nenhuma interação com o meio ou com os profissionais ou com as pessoas que cercam ela. E ali eu comecei a ver, então, essas dificuldades de planejar alguma coisa para ela mais efetivamente para o futuro. E assim foi caminhando, passando os tempos, as semanas, e a gente foi percebendo que os funcionários me chamavam e falavam assim: tenente, a Clarinha precisa de sabonete, de fralda, hidratante. E eu pegava um dinheiro e falei: vai na farmácia em frente ao hospital, compra ali um negócio para ela. Outras vezes eu pegava na própria farmácia do hospital, onde a gente tinha funcionários, você tem uma conta, e eu ia lá, pegava e levava para ela. Outras vezes eu levava das próprias compras minhas de família, de supermercado, eu ia, já comprava alguma coisinha e levava. Ajudava as meninas, por exemplo, compra uma camisola, uma roupinha para ela botar, porque ela não tem. Porque assim, botar um jaleco do hospital acaba sendo não muito pessoal, né? Uma coisa mais informal. E aí a gente foi dando aquela conotação mais humana para ela com esses pequenos gestos, né? Compramos um cortinado, porque o HPM sempre teve muito mosquito, então a gente protegia ela ali com um cortinado. E assim foi, ela foi sendo cuidada, um agradando aqui, cuidando dela ali, a equipe de enfermagem se revezando nos dias, né, de assistência, cada semana era uma equipe que ficava, cada dia da semana era um, e aqueles que mais se identificavam com ela também se aproximavam muito dela, né? Como a sargento Deusemira, a sargento Neide, a Andréia, a Jânia. Então, são as colegas que efetivamente muito se dedicaram à Clarinha também. O senhor vai falando aqui, eu confesso que eu vou até segurando as lágrimas, porque imaginar a sua doação além do lado profissional, né? Porque o senhor poderia muito bem cumprir com maestria o papel de médico. Mas não, o senhor foi além. Como o senhor mesmo contou aqui agora, o senhor tirou dinheiro do seu bolso para comprar itens de higiene pessoal, comprou um cortinado, providenciou roupas para ela. Então, a gente vê o lado humano. Em que momento que o senhor deixou de ser apenas um excelente profissional e também passou a ser um grande ser humano nesse atendimento com a Clarinha? Olha só, foi uma coisa assim que foi crescendo e acontecendo paulatinamente. Eu não planejei isso, eu não determinei isso para mim. Isso foi acontecendo naturalmente. Obviamente, quando eu a vi chegar ali com aquela fragilidade, vendo assim, se você fizesse qualquer coisa para ela, de positivo ou de ruim, ou de negativo ou negligenciado, ela talvez não fosse sofrer tanto assim naquele momento por aquelas ações, mas as consequências seriam dramáticas para frente. E aí eu fui vendo o seguinte, que se a gente também não fizesse nada, seria uma coisa muito impessoal, muito frio, muito calculista da parte da gente, porque ela era uma moça muito jovem, frágil, e ali que você olhava para ela, ela sempre inspirando para a gente, assim, uma imagem de pedindo proteção, de ajuda, e mesmo sem falar uma única palavra. De alguma forma, ela se comunicava com o senhor, com a equipe? O que eu observava é o seguinte, em alguns momentos, eu ia para um lado do leito e a chamava. E eu ia para o outro lado do leito e a chamava. E, por vezes, ela virava. Outras vezes, ela quase sentava na cama. Ela chegava a levantar o tronco e, realmente, ela quase sentava na cama. A ponto de assustar os acompanhantes de outros pacientes que estavam na cama ao lado, né? Muitos pacientes internados do lado dela. E aí, quando você efetivamente fosse buscar uma resposta mais orientada, mais dirigida, com a capacidade técnica que a gente tem, a gente não as conseguia. Era uma coisa muito involuntária. Então, mas sempre me deixou muita esperança quando eu via isso, de que um dia, pelas histórias de filmes, de histórias da medicina, enfim, que anos depois, às vezes, a pessoa pode acordar de um coma. E eu sempre falava com ela, quando é que você vai estar sentadinha lá no canto da enfermaria, com a sua bolsinha na mão, me esperando para chegar e falar assim, você está atrasado, eu quero ir embora.
E eu todo dia falava isso com ela, né? Mas efetivamente nunca aconteceu. Mas é uma situação muito ímpar, porque apesar dessa situação clínica dela, né, de sequelado e tudo, ela sempre inspirou uma coisa muito, assim, desafiadora para a gente, no sentido de não só cuidar dela, não só ser médico dela, porque ela demandava isso todos os dias, porque ela estava internada, mas também ela dependia de alguns gestos muito pessoais da gente, né? De ir ali do lado dela, conversar com ela, de ir lá cuidar dela, trocar as roupinhas dela. Eu pedia as meninas da enfermagem, elas levavam as roupas sujas dela para casa, trocavam, lavavam, traziam limpinhas, e a gente usava outra. Então, assim, são coisas que foram crescendo com o passar das semanas, meses. Quando eu fui ver, já tinha 15, 20 anos envolvido nessa situação. O senhor já até acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer. Se desde o início o senhor, como profissional, tinha uma noção de que o quadro dela era realmente irreversível ou não? Se o senhor tinha esperança de vê-la evoluir? Quando ela chegou 1 ano depois do trauma inicial, com aquela sequela grave, eu já vi ali, como profissional médico, eu já sei mais ou menos, já tinha grandes dúvidas de que ela fosse ter a possibilidade de acordar e interagir com a gente. Mas esperança a gente sempre tem. A medicina não é uma conta matemática, não é um livro que você vai 1 mais 1 dá 2 e por aí vai, né? Você faz alguma atitude, você determina um tratamento e às vezes as respostas são surpreendentes. Então, eu sempre tive essa esperança de que pudesse acontecer um milagre. Mas, para mim, o que mais me determinava que pudesse fazer a diferença na vida dela seria encontrar alguém da família dela para poder saber qual é a história, o que tinha ali naquele caso, o que se delineou para chegar naquele ponto e por que ela estava naquela situação. O senhor o tempo inteiro aqui tem mencionado as pessoas, a equipe, né, que ajudou, que esteve também ali de frente com o senhor. E então tem um depoimento de uma colega de trabalho também do Dr. Jorge, que falou sobre todos esses anos em que ele se dedicou a Clarinha. Esse depoimento é especial para o senhor, olha só. Atrás, ele, como chefe do setor, também acolheu como se fosse assim, igual uma ente da família dele. Ele sempre trazia os produtos que estava precisando para ela dar os cuidados, material de higiene, enfim, né? Ele apoiou muito a Clarinha. E a sua história também colocou nos jornais, tentando achar os familiares, mas a gente, nesse período, nós não tivemos sorte, né, de encontrar uma pessoa da família da Clarinha. Então, ele foi muito importante, assim, como pai mesmo, para a Clarinha, durante todo esse período em que ela esteve internada. Esse depoimento, né? E a gente tem vários outros depoimentos aqui no nosso Facebook, doutor, dos nossos telespectadores, elogiando a sua atitude, esse lado tão humano além do profissional, né? O Nico Oliveira diz, esse médico aí, doutor Jorge Potrates, deveria ganhar a medalha de honra, né, do Estado. Marina Penincha também fala, muito bonito esse gesto de amor pelo próximo, como profissional, parabéns, doutor. Também tem mais comentários aqui da Denise Amanso, boa tarde, né? Dê ao médico, doutor Jorge, toda a equipe que cuidou da Clarinha, meus parabéns. A gente vê que os telespectadores realmente se emocionam com essa história, né? Também tem mais comentários aqui do Gilberto Marcelino, diz que é para honrar quem realmente merece, esse médico aqui é merecido. E de fato, né? A gente está aqui contando uma história de uma entrega humana que não quis nada em troca, né? É realmente a palavra doação e acreditar na esperança. Agora tem um detalhe curioso nessa história. O senhor demorou a revelar tudo o que estava acontecendo para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Por quê? Veja bem, minha esposa ela é médica também e meus 2 filhos hoje também são médicos. Na realidade, assim, eu não tinha um objetivo de expor nada de doentes nenhum para minha família. A gente sempre respeitou assim, chegando no trabalho, a gente em casa quase não conversamos sobre trabalho, sobre medicina, porque senão a vida da gente já vira uma situação muito
como é que eu vou falar a palavra? É uma intempestiva, né? Porque não desliga, né? Desliga, exatamente, não dá para desligar. Mas assim, não objetivamente, algum caso ou outro a gente comentava. Eu só vim a contar para eles, assim, efetivamente, desse cuidado, desse carinho, dessa condução da Clarinha nesses anos todos, por volta de 2006, 2007, quando os meninos, eles acabaram entrando no vestibular, né? Aí eu levei eles até o hospital, mostrei o quadro da Clarinha, expliquei para eles o que tinha acontecido, porque ela estava lá, como ela estava, que dali para frente eles iriam interagir com os pacientes na faculdade, com os doentes das enfermarias que eles iam tratar, e poderiam se deparar com quadros semelhantes àqueles. Mas o que eu queria mostrar para eles que uma pessoa frágil, jovem, sem comunicação nenhuma, sem conversar nem nada, e que a gente pode aprender muita coisa com isso. O silêncio de uma pessoa, às vezes, faz com que você capte informações muito importantes, se você estiver aberto a isso também. Então, a partir dali eu mostrei para eles, levei eles até lá, eles conheceram, minha esposa também chegou aí algumas vezes lá conhecer, mas assim, era uma coisa assim, muito pessoal minha, não era uma coisa que eu queria socializar para todo mundo. Tanto é que muitos profissionais dentro do próprio hospital da Polícia Militar tinham sequer conhecimento da Clarinha dentro do hospital, porque era um canto fechado. E aí, olha, para quem pensa assim, ninguém veio atrás da Clarinha. Não, gente, tiveram 100 famílias que foram até o Ministério Público, 18 pessoas realizaram o teste de DNA e ainda há essa esperança, né, doutor, sim, de encontrar algum familiar da Clarinha. Isso. O que acontece? Quando houve a maior divulgação na imprensa em 2017, janeiro de 2017, realmente assim deu uma guinada na minha vida, porque foram muitas situações que eu tive que enfrentar e eu não tinha planejado nada disso. Eu só queria divulgar a história dela para chegar na família dela. E aí foram inúmeras famílias nos procurando. Aí a gente tinha que encaixar a história de cada uma dessas famílias. Eu tive que ouvir muitas histórias, praticamente todas. E algumas minhas secretárias também ajudavam. Então, eu tive que ouvir aquelas histórias e aí, tipo assim, a minha desaparecida tinha uma tatuagem na perna. Falei, não é sua familiar essa, porque ela não tem tatuagem nenhuma. A minha familiar desapareceu no dia 23 de junho de 2000, porque no dia 22 eu jantei com ela. Não é ela, porque ela sofreu um acidente no dia 12 de junho de 2000. Então, eu tinha que ouvir cada história para tentar encaixar dentro do contexto da história da Clarinha, da chegada dela no hospital. E aí foram uns descartados e coisa. Dessas 100 aí, foram as que possivelmente se encaixavam. E aí todos esses foram encaminhados ao Ministério Público, né, que à época deram todo o crédito, toda a expectativa para a gente, ajuda muito importante. E eles que tinham que conduzir isso, porque é uma coisa legal, né, envolvendo a identificação de uma pessoa, e eu não podia fazer isso por mim só. Precisaria desse apoio do Ministério Público. E eles deram todo o apoio e foram fazendo as triagens, e aí chegaram esses 18 que foram fazer os exames. Teve alguma história, alguma família que te deu mais esperança? Sim, eu posso dizer que algumas me chamaram bastante atenção. Teve uma família que me chamou muita atenção, que foi a história da garotinha de Guarapari, tá? Porque tinha um profissional da área de segurança do Paraná, especialista em papiloscopia, né, que é digitais. Ele estava trabalhando na Força de Segurança, ele fez um trabalho, pediu autorização para ir ver a Clarinha, eu falei, claro, está liberado. Ele foi lá, conheceu a Clarinha, começou a fazer uns estudos, e aí pesquisando para quem poderia encaixar no banco de dados de desaparecidos do Brasil, ele descobriu uma criança que desapareceu em 1978 em Guarapari, de uma família de Belo Horizonte. Eles vieram veranear e essa criança foi raptada, sumiu, né? Ou sequestrada, enfim, nunca mais apareceu. E aí ele fazendo um estudo de comparações de estruturas ósseas, orelha, enfim, alguns pontos específicos, chamado prosopografia, eu também nem tinha muito conhecimento desse negócio. Ele foi pedir uma consultoria a uma empresa do Paraná, e eles fizeram essa comparação e de 8 pontos possíveis para ser 100% a pessoa, eles conseguiram chegar a 7, a 6. Então, faltavam 2. Desses 2, eram na orelha, mas o que acontece? A criança tinha um cabelinho comprido e não tinha a orelha visível.
Então, não dava para fazer essas comparações, porque a orelha, assim como impressões digitais, tem características únicas em cada ser humano. E aí ele não conseguiu definir 100%, mas tinha uns 80% de chance de ser a Clarinha. Só que essa família de Belo Horizonte já tinha DNA cadastrado no banco de dados de Minas. E aí foi só fazer a solicitação do Espírito Santo com Minas, então só que demorou isso. A coisa judicialmente a coisa mais lenta. Quando então vazou para a imprensa, acabou se fazendo mais rápido e aí viram que deu negativo. Essa realmente eu tinha muita esperança. E teve uma outra família que os familiares foram até a UHPM. A semelhança da moça que foi lá, que era uma suposta irmã dela, era muito grande com as características que a Clarinha tinha. E ela mesma falou assim, eu acho que é a minha irmã. Só que aí ela foi encaminhada, a história batia, tudo encaixava. Ela foi encaminhada, ela era de Minas Gerais, essa moça. Ela foi encaminhada também para o Ministério Público, ela fez o DNA e deram negativo, entendeu? E assim, né, a gente sabe que esses dias a gente se despediu da Clarinha depois de 24 anos e o senhor ainda luta para que ela tenha um enterro digno, né? Sim. Eu falei assim, durante tantos anos a gente se dedicou a ela, a cuidar dela, com carinho, com atenção, com respeito, com técnica de medicina que o quadro exigia, com tudo isso e com muito cuidado com ela, assim, no dia a dia como pessoa, como ser humano. Porque apesar de não ter uma cidadania definida em papel, né, em documentos, ela é uma cidadã, porque ela está aqui no Brasil e provavelmente ela é uma cidadã. Só que a gente não conhece a cidadania dela de fato, mas ela é um ser humano. E como ser humano, eu acho que todo mundo merece ter um respeito, um tratamento digno, com carinho, com atenção, sem agressividade, sem, né, minimizar, sem nada, para a gente poder tentar ajudar as pessoas, né, melhorar a vida das pessoas. E aí ela faleceu na primeira intercorrência, em 23, 24 anos, foi a primeira vez que a Clarinha passou mal. E aí ela acabou não resistindo. Obviamente que ela não era uma pessoa doente, mas ela tinha suas fragilidades pela situação clínica dela. Então ela tinha mais risco que qualquer outra pessoa. E ela faleceu, eu fui até o HPM rapidamente, dei as coordenadas do que fazerem. E aí, desde então, eu falei, vamos dar um enterro digno para ela. Porque se ela mereceu nossa atenção com dignidade até agora, por que a gente vai agora desistir dela nesse momento? Eu falei assim, porque a história dela não vai acabar porque ela simplesmente morreu. E eu ainda acho que possa surgir para frente, mesmo que tenham 9 pessoas, depois do falecimento dela, que apareceram, com possibilidade de fazer exames e ainda serem a família, 6 já foram descartados e tem 3 aguardando, ok? Tá certo, doutor. E aí, a gente está aqui também, né, para noticiar caso a gente consiga aí, seja descoberto, então, quem é a família, né? Qual é o mistério que está por trás da Clarinha. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu grande coração. Eu tenho certeza que o senhor deixa aí uma inspiração para muitos profissionais, não só da área da saúde, mas o quanto que a gente pode ir além, né, da profissão e agir com amor. Obrigada, doutor, pela sua presença. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar da Clarinha.